Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu quero convidar você para mais uma reflexão, para mais um momento de leitura bíblica, de oração, para mais um tempo em que nós vamos buscar a face de Deus. Amém? Em nome de Jesus, prepare o seu coração, prepare a sua mente. Se desconecte um pouco daquilo que você está fazendo. Procure focar a sua atenção aqui, nesse momento. Eu estou aqui, nesses dias, em um sítio no interior do estado de Minas Gerais, no meio da natureza, e como tem sido um tempo precioso, tanto por ser um tempo de descanso, e eu preciso, às vezes, desse descanso. A minha rotina de criação de conteúdo é muito intensa diariamente, mas eu não consigo me desligar das atividades ministeriais que Deus colocou em minhas mãos, que é trazer todos os dias uma palavra de fé aqui nesse canal para o seu coração. Uma palavra de esperança, uma palavra de conhecimento. Por isso, mesmo nesse tempo de descanso, todos os dias eu separei um momento aqui para poder gravar para você esse conteúdo que me edifica e eu tenho certeza que edifica muitas pessoas também. Eu recebo centenas de testemunhos todas as semanas, todos os dias, de pessoas que são abençoadas, que são tocadas pelo Espírito Santo quando param para refletir na palavra. E isso é o que nos move, isso é o que nos motiva a prosseguir, a continuar fazendo esse trabalho de proclamação do Evangelho de Jesus, como eu tenho feito aqui nas redes sociais. E eu quero agradecer a você que me ajuda a fazer com que essa mensagem alcance muitas pessoas. Você que recebe aí no seu celular, recebe a notificação do YouTube, recebe o link da mensagem no seu WhatsApp, você que ouve e que compartilha Minuto com Deus. E hoje, especialmente por ser o primeiro domingo do mês de novembro, nós vamos, além de refletir na palavra, além de ter um tempo de leitura bíblica e de oração, nós também vamos celebrar a ceia do Senhor. Ah, pastor, mas o senhor não está dentro do templo, dentro da igreja. Irmãos, Deus não está restrito a quatro paredes. Deus não está limitado às paredes de um templo. Nós criamos essa ideia de que tudo que formos fazer para Deus tem que ser dentro da igreja. Nesse momento em que eu estou falando com você, através dessa ferramenta de comunicação que é o YouTube, Deus está presente nessa comunicação. Jesus disse que se 2 ou 3 estivessem reunidos em nome dele, ele estaria conosco. Então, se você está me assistindo aí, de qualquer lugar do Brasil e do mundo, prepare o seu suco de uva, o seu elemento vinho e prepare o seu pão. O vinho simboliza o sangue de Jesus que foi derramado pelos nossos pecados. E o pão simboliza o seu corpo que foi repartido por nossa causa. Amém? No final dessa mensagem nós vamos fazer essa ação memorial, essa ação que relembra o sacrifício de Jesus, que relembra o motivo pelo qual nós estamos aqui reunidos, mesmo que de forma online. E durante esses dias eu tenho tido a participação aqui das cigarras. Toda vez que eu começo a falar, as cigarras começam a entoar o seu cântico aqui, né? Mas
Eu creio que você está ouvindo e compreendendo bem a mensagem de Deus. Antes de começar, eu quero pedir algo assim que é muito precioso para nós. Eu peço a sua ajuda. Como que você pode ajudar esse ministério? Dê o seu like no vídeo. Aqui embaixo, no YouTube, tem um botãozinho, acho que é do lado de cá, ó. Tem um botãozinho que é um joinha. Clica nesse botãozinho aí. Clica aí se você não clicou ainda. Isso aí faz com que o YouTube recomende esse vídeo para outras pessoas. Por isso que o nosso canal cresceu tanto nos últimos anos. Nós já somos quase 2,5 milhões de inscritos. Para a glória de Jesus. Quase 2,5 milhões de inscritos. Nós somos um ministério independente. Somos um ministério que não está ligado a nenhuma igreja, a nenhuma ONG. Não temos ajuda do governo. A ajuda que nós temos é o compartilhamento que é feito pelas pessoas que nos acompanham. Então dê o seu like no vídeo. Se você está chegando hoje, se inscreva no canal. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E além dessas ações, essas aí não custam nada para você, o nosso conteúdo está aqui totalmente gratuito nas redes sociais. Eu tenho mais de 5.300 vídeos gravados aqui nas redes sociais, conteúdo exclusivamente gratuito. Mas se você quiser nos ajudar, se você quiser apoiar esse projeto, tem várias formas de você fazer isso. Eu estou incentivando as pessoas a se tornarem membros do canal. Tem um outro botãozinho aqui, esse está do lado de cá, está escrito assim, ó, seja membro. Você vai clicar, vai preencher alguns passos que vai te pedir aí, você vai se tornar um membro desse canal. Você vai se tornar parte da família Minuto com Deus. Amém? E além dessas ações, tem outras formas. Nós temos Pix, nós temos uma conta jurídica, temos o Apoia-se, temos os nossos livros, está tudo aqui na descrição do vídeo. Amém? Então, vale a pena você investir nesse ministério que tem abençoado tantas vidas, que tem transformado a vida de milhares de pessoas. No final dessa mensagem, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida, pela sua família. Por isso, escreva aqui o seu pedido de oração. E escreva nos comentários a seguinte frase: Jesus, acalma minha tempestade. Olha que profundo isso. Jesus, acalma minha tempestade. Você está passando por uma tempestade? Você está passando por um momento de dificuldade, um momento difícil na sua vida? Jesus tem poder para solucionar os seus problemas ou para te dar uma nova visão, uma nova perspectiva para te encher de vigor, de saúde, de coragem, de força, de sabedoria, para que você consiga lidar com todas essas coisas que têm te colocado medo, que tem colocado em você o desespero, o pânico, a ansiedade. Jesus, acalma minha tempestade. Escreva isso aí, irmãos, pela fé. Jesus, acalma minha tempestade. O texto que eu quero me basear hoje para a nossa reflexão está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao 41. Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao 41. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, diante de mim, e eu quero ler com você esse texto. Amém? Está escrito: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, disse Jesus aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Presta atenção. Um comando de Jesus.
vamos atravessar para o outro lado. Às vezes, Jesus vai nos desafiar. Presta atenção nisso. Muitas vezes, Deus vai nos desafiar. Nós estamos aparentemente bem, nós estamos acomodados, nós estamos felizes com a nossa situação, mesmo que seja uma situação difícil, mas nós nos acostumamos ali. Nós entramos, eu chamo de uma zona de conforto. Entramos em um lugar chamado zona de conforto. Só que a zona de conforto, na verdade, é um lugar desconfortável. Porque se nós formos examinar a nossa vida, se nós formos olhar para o nosso potencial, para tudo aquilo que nós podemos conquistar, se nós formos olhar para tudo aquilo que Deus tem para nós, nós não vamos nos acomodar. Nós sempre vamos buscar mais e mais. E eu não estou falando no sentido ambicioso de acumular riquezas, mas eu estou falando no sentido de explorar ao máximo todas as possibilidades que Deus tem para a nossa vida. Você é um bom pai? Deus quer fazer de você um pai de excelência. Você é um bom marido, uma boa esposa? Deus quer fazer com que o seu casamento atinja níveis excelentes. Você é um bom profissional? Amém, glória a Deus. Mas Deus não quer que você permaneça no nível da mediocridade. Mediocridade é quando nós estamos na média. Deus, Ele pode e quer fazer com que nós alcancemos patamares maiores em todas as áreas da nossa vida. Os discípulos estavam ali bem, tranquilos, mas Jesus disse: vamos atravessar para o outro lado. E esse atravessar para o outro lado iria demandar deles uma série de coisas. Eles teriam que colocar o barco em movimento, eles teriam que despender energia, eles teriam que se concentrar. Já era noite. Percebeu o texto aqui? Volta lá no versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, Jesus vem e dá esse desafio. Muitas vezes, os desafios de Deus vão surgir na nossa vida quando nós estamos diante das maiores dificuldades. Quando o povo hebreu atravessou o Jordão para entrar na terra prometida, era o período da cheia. Não era o período em que o rio estava assim tranquilo. Eu já fui no Rio Jordão e o Rio Jordão é um rio tranquilo. Mas quando eles atravessaram o Jordão para entrar na terra prometida, era o momento da cheia, era o tempo da dificuldade. E às vezes é isso que o Espírito Santo está dizendo. Você está passando talvez por um momento difícil, por um momento de dor, de perda, de luta. Você já se sente sem forças, mas mesmo assim Deus manda dizer para você hoje: vamos atravessar para o outro lado. Eu vou espremer você um pouco mais. Você já tomou caldo de cana? Aqui em Minas a gente gosta muito de caldo de cana. Tem uma máquina onde o camarada passa a cana, né? E aí ele passa a cana uma vez, passa outra vez, passa outra vez. E aí quando está só aquele bagaço, você pensa assim, não, ali não sai mais nada. Mesmo assim o cara dobra aquele bagaço ainda e passa na máquina mais uma vez, ainda sai aquele caldinho, né? Deus sabe do seu potencial. Não pense que você está sofrendo tanto que Deus não possa te desafiar. Os desafios de Deus, eles podem acontecer no meio das maiores dificuldades. Versículo 36. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, levaram Jesus para o barco. Assim como estava, outros barcos também o acompanhavam.
no verso 37, diz que levantou-se um forte vendaval. Presta atenção. Eles estavam seguindo o comando de Jesus. Vamos para o outro lado. Eu quero que vocês alcancem uma nova etapa na vida de vocês, um novo nível. Só que quando eles tomam essa decisão, quando eles começam a executar o plano de Jesus, levantou-se um forte vendaval. E as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Eles estavam diante de um perigo iminente. Os ventos e as ondas jogavam aquele barco de um lado para o outro e o barco ia se enchendo de água. Eles estavam passando por uma situação de perigo. Já era de noite, um vendaval fortíssimo, as ondas se lançavam sobre o barco, por cima do barco. Irmãos, quantas vezes nós passamos por situações que para nós parecem ser impossíveis de serem superadas. Parece que as ondas estão passando sobre nós. A gente se lembra, né, que quando Deus quis libertar o povo lá do Egito, Deus fez com que o mar se abrisse. Quando Deus quis que eles atravessassem o Jordão, as águas pararam. Eles passaram, né, sem perigo nenhum. Deus é um Deus de milagres. Quando Deus colocou Daniel na cova dos leões, Daniel não sofreu dano algum, porque Deus estava com ele. Quando aqueles 4 homens entraram na fornalha ardente, aqueles 3 homens, né? E depois virou 4, apareceu um 4º homem lá, que era o próprio Deus, era o próprio Jesus que estava com eles na fornalha de fogo. Então o nosso Deus é um Deus de milagres. Só que quando a gente está passando por esse tempo de dificuldade, de aflição, muitas vezes nós nos esquecemos disso. Os discípulos ficaram desesperados, eles ficaram amedrontados. Só que Jesus estava no barco. Aleluia. Jesus estava no barco. Eu quero que você escreva aqui nos comentários: Jesus, acalma minha tempestade. Jesus, acalma minha tempestade. Talvez você possa estar passando por uma tempestade. E essa tempestade aqui, ela pode ser representada por várias coisas, por várias situações, por problemas, por dificuldades aí no seu casamento, no seu relacionamento, uma crise de fé, uma crise espiritual. Talvez você não esteja mais com vontade de servir a Deus, de louvar a Deus. Talvez você não tenha forças mais para caminhar. Você sofreu tanto, você lutou tanto e você não viu as coisas acontecerem da maneira como você esperava e agora você está sem forças. Só que eu quero lembrar a você que Jesus continua no barco. Jesus não te abandonou. Ele está no seu barco. Ele está aí ao seu lado. Ele está junto com você. Versículo 38 diz que Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Jesus estava dormindo no barco. Os discípulos o acordaram. Sabe o que acorda Jesus? A nossa oração. A nossa oração, o nosso clamor, a nossa fé, ela desperta Deus. Eu não estou dizendo que Deus já não saiba tudo que nós precisamos. Deus é onisciente. Eu falei disso aqui ontem. Deus é onisciente. Mas a nossa oração move o coração de Deus. Lembra que o povo hebreu estava na condição de escravo por mais de 400 anos lá no Egito? E aí eles estavam sofrendo tanto que eles começaram
a clamar a Deus. Deus então se lembrou da aliança que tinha com Israel. Olha que interessante. Vai entender os princípios de Deus, né? Olha, Deus, você tinha esquecido? O texto diz que Deus se lembrou da aliança que tinha com Israel. Jesus estava no barco, mas Jesus estava dormindo. E os discípulos o acordaram e clamaram. Às vezes você vai ter que clamar a Deus. Há quanto tempo você não se ajoelha aí no seu quarto? Há quanto tempo você não fala com Deus? Talvez você fica vivendo só de mensagem em mensagem, vivendo do testemunho dos outros, da oração dos outros, dependendo que outras pessoas te levem a orar. Mas você precisa ter essa iniciativa de clamar a Deus, de buscar a Deus. Os discípulos acordaram Jesus e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Jesus, olha a nossa dificuldade, o Senhor não vai fazer nada? Irmãos, às vezes a nossa oração diante de Deus tem que ser uma oração desesperada. Às vezes a gente vai ter que, sei lá, dar de doido. Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Nós queremos usar de muita formalidade na nossa oração, mas a melhor oração que fazemos a Deus é a oração sincera, é a expressão do nosso coração. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se o nosso coração está cheio de amargura, despeja essa amargura aí diante de Deus. Se nosso coração está cheio de incredulidade, despeje essa incredulidade diante de Deus. Entregue-se a Ele do jeito que você é. Amém? Eu não estou falando para você falar um palavrão com Deus, para você agir de forma irreverente, mas seja sincero diante do Pai. Tem pessoas que as coisas estão assim, desmoronando ao redor dela e ela está procurando palavras corretas para dizer a Deus o que vai agradar a Deus, qual palavra minha que vai agradar a Deus. Esquece isso. Não é palavra sua, não é conhecimento bíblico, não é ficar recitando versículo que vai agradar a Deus, mas a sinceridade do seu coração desperta o favor de Deus e a misericórdia dele sobre a sua vida. Jesus, então, verso 39 diz que ele se levantou, aleluia. Jesus se levantou. Jesus estava no barco. Imagina essa cena, irmãos. Jesus no barco dormindo, o barco sendo jogado para lá e para cá, as ondas, os ventos. Jesus então se levanta com toda a sua imponência, com o seu poder, com a sua autoridade. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Louvado seja o nome do Senhor. Você já escreveu aqui nos comentários? Se você não escreveu, escreva: Jesus, acalma minha tempestade. Acalma minha tempestade. Ele tem poder para acalmar sua tempestade. Verso 40. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Irmãos, os discípulos já haviam presenciado muitos milagres de Jesus, só que eles ainda não haviam entendido que eles estavam diante do Filho de Deus, que eles estavam diante do próprio Deus. Jesus era Deus, ele tinha poder, ele tem poder sobre todas as coisas. E no verso 41 diz: eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Está vendo que os discípulos
mesmo andando com Jesus, mesmo presenciando a multiplicação de pães e peixes, as curas milagrosas que Jesus estava fazendo, eles ainda não haviam recebido a concepção exata de quem Jesus era. Eles perguntavam entre si: quem é este? Quem é este homem que nós estamos seguindo? Até o vento e o mar lhe obedecem. Talvez você esteja com essa dúvida ainda no seu coração. Será que Jesus pode resolver a minha situação, pastor? Eu digo que sim, que pode. Eu não vou dizer que todas as situações que estão sendo colocadas aqui nos comentários serão resolvidas. Eu não tenho autoridade espiritual para afirmar isso. Mas eu posso dizer que Deus tem poder para resolver qualquer situação. Você pode estar aí com uma pessoa no leito de um hospital, desenganada pelos médicos, mas se for da vontade de Deus, essa pessoa sobreviverá. E viverá mais quantos anos Deus determinar. Mas eu quero dizer a você que existe uma coisa que chama-se a vontade permissiva de Deus. Deus às vezes permite que algumas coisas aconteçam conosco. Não é toda a tempestade que Ele vai acalmar, não é todo vento que Ele vai repreender, não é toda dor que Ele vai sarar, mas Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. E nós cremos nele e por isso clamamos a Ele, com a certeza de que Ele nos ouve e nos atende segundo a sua vontade. Amém? Jesus, acalma a minha tempestade. E o que me chama a atenção aqui é que depois que o vento se aquietou, fez-se completa bonança. Toda tempestade é seguida por um tempo de bonança. Toda tempestade é seguida por um tempo de refrigério. Às vezes você está enfrentando um grande problema, um grande desafio. É porque Deus está preparando uma grande bênção para você. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Se você recebe, diga: eu recebo em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler com você um texto que está em Salmos 124, do verso 1 ao verso 8, que diz assim: se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita, : se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós. As águas, olha aqui as águas, nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Eu volto lá no primeiro versículo. Se o Senhor não estivesse do nosso lado. Mas glória a Deus que Ele está conosco. Ele está junto de nós. Verso 6. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. Deus está nos dando livramentos. Deus está dando a várias pessoas que estão assistindo a essa mensagem livramentos. Esse mês que está começando, talvez no mundo espiritual o inimigo tenha forjado várias armas, várias armadilhas contra você e contra a sua família. Mas Deus está te dando livramento. Como um pássaro, nós escapamos dessa armadilha. E o verso 8, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Jesus, acalma a minha tempestade.
Jesus, acalma a tempestade que essa irmã está enfrentando, que esse irmão está enfrentando. Não deixe que eles sejam vítimas das circunstâncias, mas que eles possam erguer a sua voz em oração, levantar um clamor a Ti, receber a ajuda necessária e passarem a escrever a sua própria história. Porque eu sei que o Senhor quer reescrever a nossa história. A nossa vida não termina aqui no meio dessa tempestade. A sua vida não termina aqui nesse deserto. A sua vida não termina aqui afundada nesse poço. Deus está dando a você uma nova chance, uma nova oportunidade. E você tem, nesse novo mês que está começando, uma nova oportunidade dada por Deus para reescrever a sua história. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Daqui a pouco nós vamos orar. Por isso eu peço que você escreva aqui o seu pedido de oração. E escreva essa frase que eu falei. Jesus, acalma minha tempestade. Antes da gente orar, eu quero me lembrar do texto da ceia. Hoje é o primeiro domingo do mês, então nós nos lembramos do sacrifício de Jesus. Nós nos lembramos da ceia do Senhor. Foi um mandamento que ele deixou para os seus discípulos. Todas as vezes que vocês se reunirem, comam e bebam juntos. E lembrem-se desse momento aqui. O pão simboliza o meu corpo e o vinho simboliza o meu sangue, que é derramado por causa de vocês para a remissão dos vossos pecados. E o apóstolo Paulo falou disso no texto escrito aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, do verso 23 ao verso 25, o apóstolo Paulo disse: Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Jesus pegou o pão e partiu entre os discípulos. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice. Ele pegou o vinho. Aqui, no meu caso, é um suco de uva. Porque tudo isso aqui é simbólico, irmãos. Isso aqui é um memorial que nós fazemos. Ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Por isso, se você está aí com o seu pão, que simboliza o corpo, e o seu vinho, o seu suco, que simboliza o sangue, vamos comer e beber todos juntos. Quem pode tomar ceia, pastor? Aquele que reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Aquele que sabe que é pecador e que sem o sacrifício de Jesus não herdará a glória eterna que Deus tem preparado para nós. Aquele que passou pelo arrependimento. E assim que você puder, passe pelas águas batismais, para que isso sirva como testemunho de uma nova vida que Deus concedeu a você. Amém? Vamos comer e beber todos juntos, em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento, diante dessa palavra. Eu quero dizer para você, não desista. Não desista da sua família, não desista da sua vida, não desista de servir a Deus, não desista do seu chamado, do seu ministério, porque quem chamou você não foi homem, foi Deus. Essa tempestade vai passar. Os ventos e as ondas não vão te afogar, não vão te destruir,
Jesus está no seu barco. Ore e clame a Ele. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua maravilhosa palavra, que tanto ministra ao nosso coração. Nós queremos responder ao Seu chamado. Não queremos permanecer onde estamos, mas queremos ir até onde o Senhor quiser nos levar. Até o outro lado, até o outro nível. Queremos explorar o máximo do nosso potencial. Por isso, nós obedecemos a Tua voz, obedecemos aos Teus mandamentos. Nós entramos no barco e seguimos a direção que o Senhor determinar. Nós não teremos medo dos ventos e das ondas, dos ventos contrários e das ondas que vêm sobre nós, porque sabemos que a Tua presença é conosco. Eu quero colocar, meu Pai, diante de Ti a vida dessa irmã e desse irmão que pela Tua graça e misericórdia foram alcançados por essa palavra, por essa mensagem. Que o Senhor olhe com compaixão para a vida do Teu filho, da Tua filha. Atenda, Senhor, ao clamor dessa mãe, desse pai, e vá ao encontro das necessidades dessa família. Para a glória do Teu nome, supra todas as suas necessidades. Abre as portas, meu Deus, para aqueles que precisam de emprego. Dê a eles o sustento e a provisão. Que nada falte nessa casa para essas crianças. Que não falte o alimento físico e nem o alimento espiritual. Eu oro a Ti, ó Deus, para que esse mês de novembro seja um mês de provisão, um mês de milagre, um mês de bênção. E que todas as pessoas que estão assistindo a essa palavra sejam restauradas e transformadas pelo Teu Espírito Santo. Queremos nos aprofundar cada vez mais no nosso relacionamento contigo. É por isso que eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Antes de sair, presta atenção. Deus vai colocar no seu coração agora o nome de 3 pessoas. 3 pessoas. Para que você ore por essas pessoas. Eu não sei quem são elas, mas o Espírito Santo está colocando agora na sua mente o nome de 3 pessoas. Se você quiser, coloque o nome delas aqui nos comentários. Mas, independente disso, mande essa mensagem para essas 3 pessoas. Mande essa mensagem para elas. Eu não sei qual é o propósito de Deus. Eu estou aqui, no meio da natureza, como eu falei, sensível à voz do Espírito Santo. E Deus manda dizer isso a você. Talvez sejam pessoas que você até tenha passado por algum tipo de situação mal resolvida com elas aí, onde falta pedir perdão ou liberar perdão, eu não sei. Mas envie essa mensagem para essas 3 pessoas e deixe que o Espírito Santo haja na vida delas. Amém? Em nome de Jesus. Não saia sem dar o like no vídeo, se inscreva no canal, apoie o nosso projeto Minuto com Deus, através das várias maneiras que estão descritas aqui no vídeo, e compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. E durante essa semana eu espero você aqui, às 5 da manhã e às 18 horas, todos os dias, para mais um Minuto com Deus. Um grande abraço e até a nossa próxima transmissão.